Bom dia a todos. Hoje nós estamos com a doutora Kátia Lousada, neurologista clínica, com quem eu tenho o privilégio de ser companheiro de trabalho já por mais de 12 anos, e ela tem me ensinado bastante sobre neurologia na prática clínica. E hoje ela vai conversar conosco um pouco sobre a doença de Parkinson, né? Os sinais de alerta, os primeiros sintomas, para que os familiares e o próprio paciente possam ficar alertas para procurar ajuda médica. Então, muito obrigado por esse bate-papo, doutora Kátia. E, por favor, conte-nos como que a doença de Parkinson começa, né? Para que todos possam ficar atentos a isso. Muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho de informações, né, para a população sobre a neurologia. Eu já sou neurologista há quase 30 anos e atendo aqui em Atibaia há cerca de 20 anos. E tenho também coordenado um grupo de Parkinson pela Prefeitura de Atibaia, onde a gente dá uma atenção especializada aos portadores de Parkinson, fora atender na rede privada. Então, o que a gente tem que chamar a atenção das famílias para observarem os primeiros sintomas de Parkinson? Lembrando que o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum na população, só perdendo para o Alzheimer. Então, primeira coisa, a gente vai notar mudanças principalmente no idoso, porque o Parkinson ele pode atingir várias idades, mas a grande maioria vai abrir o quadro a partir dos 60 anos de idade. Então, é nessa faixa etária que a gente tem que estar mais atento. O que o paciente vai apresentar? São 4 sintomas principais da doença de Parkinson. Então, eu vou falar assim tecnicamente, depois eu explico um por um. A gente vai ter tremor, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural. Então, vamos explicar um por um. Então, vamos imaginar que a pessoa começa a ficar lenta. Ele começa a andar muito devagarinho, uma marcha, às vezes não tão em pequenos passos, passos curtos, mas um pouquinho de desequilíbrio. O jeito dele andar começa a modificar. A expressão facial da pessoa com Parkinson, geralmente, ela começa a modificar. Ele vai ficando menos expressivo, o olhar fica mais lento, a pessoa pisca menos. Isso a gente vai falar em termos de bradicinesia. Então, o que é bradicinesia? Todos os movimentos vão ficando mais lentos. Então, para levantar é mais lento, para sentar é mais lento, para dar alguns passinhos, para comer, até para falar. O tom de voz ele vai diminuindo geralmente. A grafia, a escrita, até a escrita pode ir diminuindo gradualmente. Então, tudo isso a gente está falando de bradicinesia. Depois o tremor, que é o sintoma mais conhecido. Só que é importante saber que não é obrigatório. A gente tem algumas formas de Parkinson sem tremor. É a minoria, mas existe. Mas o tremor, né, que é o mais conhecido do Parkinson, ele geralmente vai começar em uma das mãos ou de um lado do corpo, um tremor leve, mais quando as pessoas estão em repouso. Então, elas estão distraídas e começam aí a tremer o polegar, o indicador, ou tremer alguns dedos da mão, ou tremer um pouquinho a mão. A grande maioria dos casos de Parkinson vão começar com esse tipo de tremor. Mas lógico que existem exceções, porque nunca a medicina vai ser matemática. Então, observar algum tremor estranho, leva no seu geriatra, leva no seu clínico, leva no neurologista, porque tem que investigar. Depois, terceiro, a gente vai ter uma certa rigidez. O paciente vai ficar mais duro. É basicamente, né, o médico tem técnicas para avaliar o tipo de rigidez, mas os movimentos vão ficar mais duros. A pessoa vai começa a lembrar um robozinho. No começo é muito sutil, mas é um sintoma a se observar. E, por final, a instabilidade postural. Ela, às vezes, demora mais tempo para aparecer,
mas algumas formas de parkinsonismo podem aparecer logo no começo. Então, um desequilíbrio, uma dificuldade de levantar e manter o equilíbrio para poder andar, a postura já um pouquinho alterada, a gente pode ter o paciente voltado um pouquinho para frente, né? Mudando o jeitinho dele andar, com os braços mais junto ao corpo, com menos balançar de braços, quer dizer, o paciente como um todo vai se modificando. Certo, doutor Fernando? Obrigado pela aula de Parkinson, né? E como que o paciente tem acesso ao programa da Secretaria Municipal de Saúde de Atibaia, que você tem o privilégio também de conduzir, né? Então, para moradores de Atibaia, esse programa é aberto, só que tem que ser encaminhado via clínico da nossa rede de Atibaia. Então, ele tem que procurar a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, o postinho perto da sua casa, passar em consulta com o clínico geral e, mediante essa suspeita de Parkinson, qualquer um desses sintomas, relatar isso para o clínico, que aí o clínico vai encaminhá-lo para a neurologia na Academia da Saúde. E aí ele chega no nosso programa para confirmar o diagnóstico e, se for confirmado, ele vai poder seguir com a gente. Ok, excelente, obrigado pela conversa. Acredito que tenha sido de muita utilidade para todos. Então vamos continuar o nosso trabalho aqui no hospital. Agradeço muito, viu, doutora Kátia? Prazer. Obrigada.